Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa nossa exploração de temas importantes do direito. Hoje a gente vai mergulhar fundo no informativo de jurisprudência número 867 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ele saiu agora, dia 21 de outubro de 2025, e a nossa missão aqui, como sempre, é traduzir essas decisões complexas, Trazer clareza, uma linguagem acessível para quem está estudando, prestando concurso ou só quer entender melhor seus direitos e como a justiça funciona no dia a dia. E antes de começar, um pedido super importante para a gente. Se o pessoal está curtindo esse trabalho de descomplicar o direito, por favor, compartilhem, mandem para os amigos, nos grupos. É fundamental para a gente conseguir chegar a mais gente, sabe? Para ampliar e divulgar conhecimento de qualidade. Mesmo que não é da área jurídica, mas sim, quer se manter atualizado por uma questão de cidadania mesmo, vai achar útil. Com certeza. Essas decisões do STJ, elas moldam a aplicação da lei no país inteiro, né? Entender por que decidiram de um jeito ou de outro é crucial. Então, vamos lá, vamos analisar os principais pontos desse informativo 867. Perfeito. Então, bora começar a desembrulhar isso. O primeiro destaque é um tema que, nossa, mexe com o bolso de muita gente. Juros de mora em dívidas civis. Isso foi julgado como um recurso repetitivo, o tema 1368. A questão era, antes de uma lei mais recente, a 14.905 de 2024, qual taxa de juros devia ser usada quando alguém atrasava um pagamento civil? A briga toda girou em torno do artigo 406 do Código Civil. Exato. E a definição do STJ, que agora vale para todo caso igual no Brasil, foi que a taxa correta a ser usada antes dessa lei nova foi a Selic. A lógica é a seguinte, olha, o artigo 406 do Código Civil de 2002 dizia que os juros de mora seriam calculados pela mesma taxa dos impostos pagos em atraso para a Fazenda Nacional, certo? Certo. E qual é a taxa usada para os tributos federais? É a Selic. Isso está em várias leis, tipo a 8.980/95, 9.065/95 e até ganhou um status constitucional com a emenda 113. Então quer dizer que aquela taxa de 1% ao mês, que muita gente acha que é a regra geral por causa do Código Tributário Nacional, o CTN, não se aplicava aí nesse caso específico de dívida civil antes da lei nova. Exatamente. O artigo 161, parágrafo 1º do CTN, que fala desse 1% ao mês, ele só entra em campo, digamos assim, se não tiver outra lei federal definindo a taxa. Como a Selic está definida em lei para os tributos federais, ela tinha preferência para cumprir o que o artigo 406 do Código Civil mandava. E tem outro ponto importante. A função do juro de mora não é para punir, tá? Para isso existe multa contratual. O juro serve para compensar o credor pelo tempo que ele ficou sem o dinheiro. Inclusive, se a Selic não cobrir todo o prejuízo da demora, o artigo 404 do Código Civil ainda permite que o juiz fixe uma indenização extra. Entendi. E essa escolha pela Selic parece trazer mais coerência para o sistema todo, né? Deixa as dívidas civis na mesma linha das tributárias e, na prática, facilita os cálculos, porque a Selic já inclui juro e correção tudo junto. Parece que a STJ só consolidou o que já vinha dizendo em outros julgados, então. Precisamente, traz uniformidade, simplifica e reflete melhor a realidade econômica, né? Evita aquelas distorções. Legal. Seguindo, então, vamos para um caso da primeira turma que tramitou em segredo de justiça e envolve imposto de renda. Imagina a situação. Uma pessoa faz um acordo de colaboração premiada e aceita pagar uma multa pessoal dela, só que a antiga empresa onde ela trabalhava decide pagar essa multa por ela. A pergunta que chegou no STJ foi: esse valor que o colaborador economizou, digamos assim, tem que pagar imposto de renda à pessoa física, o IRPF? E a resposta do STJ foi: sim, incide IRPF sobre esse valor. O raciocínio principal foi que o pagamento pela empresa significou uma liberação de despesa para o colaborador. Ele deixou de gastar um dinheiro que, em tese, sairia do bolso dele. Isso foi considerado um acréscimo patrimonial indireto. A multa era uma obrigação personalíssima, ou seja, era dele, não da empresa.
o pagamento pela empresa. Foi visto como uma liberalidade, talvez até ligado a uma rescisão de contrato de trabalho, algo assim. Então, o fato que gera o imposto de renda, que é ter a disponibilidade econômica ou jurídica da renda, ele aconteceu aí mesmo sem o dinheiro ter passado pela conta do colaborador. Foi indireto. Exatamente. O artigo 43 do CTN fala dessa aquisição de disponibilidade. Nesse caso, a disponibilidade veio porque ele foi desonerado da despesa. Ele teve um ganho patrimonial, entende? Não precisou tirar do próprio bolso para quitar a multa. Além disso, o tribunal até citou o artigo 70 da Lei 9.430 de 96, que fala da tributação de vantagens pagas por empresas em situações tipo rescisão de contrato. O benefício econômico existiu, mesmo que indireto, e é isso que dispara a tributação. Faz todo sentido. O patrimônio dele aumentou porque uma dívida sumiu, paga por outro. Mudando agora para a segunda turma, uma questão sobre consórcios de empresas e execução fiscal. A gente sabe que consórcio é aquela união temporária de empresas para um projeto, né? E geralmente não tem personalidade jurídica própria, tipo uma LTDA ou CA. Mas a pergunta é, eles podem ser cobrados direto na justiça por dívida de imposto? A segunda turma entendeu que sim, o consórcio pode ser réu, pode figurar no polo passivo de uma execução fiscal. O ponto-chave é o seguinte: embora a lei das S's, a 6.404/76, realmente diga que consórcio não tem personalidade jurídica, o Código Tributário Nacional, o CTN, lá no artigo 126, inciso 3, diz algo fundamental. Ele diz que a capacidade de ser devedor de tributo independe da constituição regular da pessoa jurídica. Basta ser uma unidade econômica ou profissional. E um consórcio que opera economicamente se encaixa nisso perfeitamente. Mas aí vem a dúvida. Se ele não tem personalidade jurídica, como ele pode ser parte num processo na justiça? Aí entra uma diferença importante. Personalidade jurídica é uma coisa, personalidade judiciária é outra. Mesmo sem ter a personalidade jurídica de uma empresa registrada, o consórcio tem personalidade judiciária. Ou seja, ele tem capacidade para estar em juízo, para ser autor ou réu. O próprio Código de Processo Civil, o CPC, no artigo 75, inciso 9, prevê representação em juízo de entes organizados sem personalidade jurídica. E a Lei de Execução Fiscal, a 6.830/80, também permite execução contra espólio, massa falida, que são outros entes sem personalidade jurídica formal. E tem até uma lei mais nova, a 12.402 de 2011, que reforçou isso. Entendi. Então, pro fisco, o que importa é quem realizou o fato que gerou o imposto. Se foi o consórcio, ele pode ser cobrado direto, mesmo sem ser uma empresa formal. As empresas do consórcio respondem juntas, claro, mas o consórcio em si pode ser o alvo da cobrança. Bem relevante isso para quem trabalha com licitação, grandes obras. Exatamente. A capacidade tributária foca na realidade econômica, na unidade que praticou o ato, garante a cobrança. Avançando para a terceira turma, um caso bem interessante sobre penhora de bem indivisível, tipo um imóvel, e o direito de preferência de quem é dono junto, mas não deve nada. Pensa num casal, dono de um apartamento. Um deles contrai uma dívida pessoal, e o AP, que não dá para dividir, vai a leilão para pagar essa dívida. O outro cônjuge, que não tem nada a ver com a dívida, tem preferência para comprar o imóvel no leilão. A dúvida que surgiu foi, se o imóvel acabar sendo vendido no leilão por um valor menor que o da avaliação inicial, como fica a parte que pertence a esse cônjuge que não era devedor? Situação delicada mesmo. E o STJ deu uma proteção importante aí. A decisão foi que a parte do coproprietário ou do cônjuge, que não é o devedor, tem que ser calculada sempre com base no valor da avaliação do bem. Não pode ser calculada sobre o valor da arrematação, que pode ter sido menor. O objetivo claro do artigo 843, parágrafo 2º do CPC, é proteger o patrimônio de quem não tem nada a ver com a dívida. E isso vale mesmo se o próprio cônjuge não devedor usar o direito de preferência e comprar o imóvel por um valor mais baixo no leilão? Sim, mesmo nesse caso. A base para calcular a parte que já era dele continua sendo o valor da avaliação. A lógica é simples. Se a cota dele fosse calculada sobre um valor de arremate baixo,
Ele acabaria sendo prejudicado financeiramente ao exercer a preferência. Ele estaria, na prática, pagando mais caro para ficar com o bem do que um terceiro pagaria, porque a parte dele que seria abatida seria menor. A lei quer garantir igualdade de condições e isso significa assegurar que ele receba ou tenha descontado a sua meação integral, com base no valor real do bem, que é o da avaliação. Uma decisão que blinda mesmo o patrimônio de quem não é devedor. Garante que a execução só pegue a parte de quem deve. Ainda na terceira turma, outro caso de leilão, agora extrajudicial de alienação fiduciária, a situação foi: um imóvel dado em garantia, lá no contrato original, era descrito só como terreno. Anos depois, construíram um prédio valioso ali. Quando o imóvel foi para leilão extrajudicial por falta de pagamento, o edital ainda descrevia só como terreno, ignorando a construção. Isso pode anular o leilão. O STJ entendeu que sim, essa descrição errada e desatualizada no edital pode anular o leilão. O fundamento é que o edital de leilão, mesmo extrajudicial, aplicando por analogia o artigo 886 e do CPC, ele tem que trazer a descrição atualizada do bem, com as características reais dele no momento da venda. E qual o prejuízo prático de uma descrição errada assim? O prejuízo é grande e afeta todo mundo. Descrever um imóvel construído como se fosse só um terreno, primeiro, afasta a gente interessada que queria um imóvel pronto. Segundo, pode atrair compradores que percebem o erro e dão lances muito baixos, levando a uma venda por preço vil muito abaixo do valor real. Isso prejudica demais o devedor, né? Que talvez nem quite a dívida e ainda perde o bem por quase nada. E pode gerar enriquecimento sem causa para o arrematante. O leilão serve para conseguir o melhor valor possível, para pagar a dívida e proteger o devedor de perder demais. Uma descrição falha quebra isso tudo. Se ficar provado que a venda foi por preço vil por causa desse erro, a arrematação é nula. Fica o recado então. O edital tem que ser a foto atual do imóvel, não a foto do contrato antigo. A realidade física na hora do leilão é que manda para a validade da venda. Correto. Precisão e atualidade na descrição são essenciais para a lisura do leilão. Mais uma da terceira turma, agora de processo civil. Imagina uma ação para anular um testamento. O juiz extingue logo de cara sem nem analisar o mérito, porque reconheceu a decadência, perda do direito pelo tempo. A parte contrária, quem seria beneficiado pelo testamento, só foi chamada para o processo quando a outra parte recorreu, fez apelação. A pergunta é: nesse momento tardio, nas contrarrazões da apelação, essa parte pode reclamar do valor que o autor deu para a causa lá no comecinho? O STJ disse que sim. Nesse caso específico, pode sim impugnar o valor da causa nas contrarrazões. Olha, a regra geral, está lá no artigo 293 do CPC, é que o réu tem que questionar o valor da causa na contestação, senão preclui, ele perde o direito de discutir isso. Só que essa regra parte do princípio que o réu teve a chance de contestar. Se ele só entrou no processo na fase de recurso, porque a ação morreu antes, ele não teve essa chance anterior de falar do valor da causa. Então não dá para falar em preclusão para ele. E tem mais alguma coisa sobre o valor da causa que justifique essa análise mesmo depois? Tem sim. O valor da causa é considerado matéria de ordem pública. Isso quer dizer que o próprio juiz pode e deve conferir se está correto a qualquer tempo, até de ofício, sem ninguém pedir. É o que diz o artigo 292, parágrafo 3º do CPC. Essa natureza de ordem pública reforça a ideia de que pode ser analisado mais tarde, se tiver uma boa justificativa, como não ter tido chance antes. E as contrarrazões são mesmo o caminho certo para isso nesse cenário, já que outras opções, tipo o recurso adesivo, não caberiam tecnicamente. Entendi. Ou seja, o direito de defesa e a necessidade de corrigir um ponto importante, como o valor da causa, acabam prevalecendo sobre a regra da preclusão quando a parte não teve culpa por não ter falado antes. Exatamente. Garante que a parte possa se defender de tudo, inclusive desse aspecto processual. Voltando para o agro, ainda na terceira turma. A operação barter, aquela troca famosa. Produtor recebe insumo e paga depois com produto agrícola.
geralmente garantida por cédula de produto rural a CPR física. A dúvida: se esse produtor entra em recuperação judicial, o crédito do fornecedor de insumo, que ia receber em produto, entra na recuperação? E se o produto sumiu e o credor teve que pedir na justiça para converter a cobrança em dinheiro, isso muda alguma coisa? A terceira turma foi bem clara. Crédito de CPR física ou de barter não entra na recuperação judicial. E mesmo que o credor tenha que converter a execução para cobrar em dinheiro, isso não muda a natureza extraconcursal do crédito. Tem uma lei específica, a 14.112 de 2020, que mexeu na lei de recuperação em falências e deixou isso expresso. Esse tipo de crédito e suas garantias ficam fora da recuperação do produtor rural. Mas por que a conversão para dinheiro não muda? O credor não está, abrindo mão do produto. Não é visto como renúncia. O fato de o credor ser obrigado a pedir dinheiro muitas vezes porque o produto não foi entregue, estragou, foi desviado pelo próprio devedor, não tira a característica especial do crédito que nasceu como barter CPR física. O STJ entendeu que se essa conversão, forçada por um ato do devedor, fizesse o crédito entrar na recuperação, seria dar ao devedor o poder de escolher quem ele ia prejudicar mais só por não entregar o produto. A lei quis proteger esse tipo de financiamento agrícola, que é vital para o setor. E essa proteção continua valendo mesmo se tiver que cobrar em dinheiro. Não importa a dificuldade do produtor ou se ele tentou não entregar o produto. Agora, vamos para a quarta turma. Uma situação de família bem particular envolvendo a administração de bens e a passagem do tempo. Pensa num avô que administrou os imóveis dos netos, cujos pais já tinham falecido, por mais de 20 anos. Ele recebia aluguel, pagava conta, tudo com o conhecimento e a concordância silenciosa dos pais enquanto vivos e depois dos netos. Ninguém nunca reclamou. Anos depois, após a morte dos pais e do avô, os netos, agora herdeiros, resolvem cobrar do espólio do avô a devolução de todos os aluguéis recebidos nesses 20 e tantos anos. Pode isso? A quarta turma decidiu que não. Os herdeiros não podem cobrar essa restituição retroativa. Para chegar aí, o tribunal usou uns conceitos importantes do direito civil, ligados à boa-fé e ao comportamento das partes com o tempo. O primeiro é a suprécio. O que é isso? É quando o não uso de um direito por muito tempo, no caso, o direito dos donos de cobrar os aluguéis ou pedir contas, junto com a inércia deles, faz esse direito sumir, ser suprimido em relação ao passado. Criou no avô uma expectativa justa de que ele não seria cobrado por aquilo. E tem o outro lado da moeda, né? Tem, que é a surrectio. Se um direito sumiu para os donos, surgiu para o avô um direito correspondente, ou pelo menos uma expectativa protegida pela lei de continuar administrando daquele jeito, usando os frutos. Tudo baseado na conduta e na concordância, mesmo que quieta, dos donos. Fora isso, cobrar tudo para trás depois de décadas de silêncio seria um comportamento contraditório, o tal do venire contra factum proprium, ir contra o próprio ato anterior, que viola a boa-fé objetiva. E, por fim, pelo princípio da Saisine, os herdeiros recebem a herança como ela estava, com as limitações criadas pela conduta dos próprios falecidos, os pais que concordaram com a administração do avô. Caramba! Então a inércia e a concordância por tanto tempo criaram uma situação que não dá para desfazer para trás. A cobrança só valeria dali para frente. O comportamento tiveram força para mudar a relação original. Muito interessante como a boa-fé e o comportamento podem valer mais que a titularidade no papel. Seguindo na quarta turma, outra questão super atual. Compra de lote em loteamento. A situação: alguém comprou um lote de terreno sem nada construído, depois que a lei do distrato, Lei 13.786/2018, entrou em vigor. Aí, por algum motivo, a pessoa desiste do negócio, rescisão por culpa dela. A empresa vendedora pode cobrar, além da multa, uma taxa de fruição pelo tempo que o comprador ficou com a posse do lote, mesmo sem ter construído nada ali. A resposta do STJ, interpretando essa lei nova, foi que sim, a empresa pode cobrar a taxa de fruição mesmo em lote não edificado. Mas, atenção, tem condições importantes. Primeiro,
o contrato tem sido assinado depois que a Lei 13.786 de 2018 começou a valer, lá em 28 de dezembro de 2018. Segundo, tem que ter previsão expressa dessa taxa no contrato. E terceiro, tem que respeitar os limites da lei, lá no artigo 32A da Lei 6.766/79, que foi mudado pela Lei do Distrato. Ué, mas antes dessa lei a história não era outra? Eu lembro de ouvir que não cabia taxa de fruição para lote vazio. Sim, você lembra bem. Antes da Lei 13.786 de 2018, a jurisprudência dominante do STJ era nesse sentido mesmo. Não cabia taxa de fruição para lote sem construção. O argumento era que, sem edificar, não tinha um uso econômico real pelo comprador que justificasse essa indenização para o vendedor. A posse do terreno vazio não geraria sozinha um proveito para o comprador, nem um prejuízo indenizável, além da multa para o vendedor. E o que a lei de 2018 mudou nesse raciocínio? O que ela trouxe de novo? Do lote para o comprador. A partir do momento que a posse é entregue, o comprador pode usar, alugar, construir ou não fazer nada, e o vendedor perdeu essa disponibilidade. Essa perda de disponibilidade pelo vendedor que a lei nova considera como fato que justifica a taxa, tenha ou não construção no local. Quer dizer, então, que, para contrato pós-lei do distrato e com cláusula prevendo, mesmo que o comprador só tenha o terreno lá parado, ele pode ter que pagar essa taxa mensal limitada a 0,75% do valor atualizado do contrato pelo tempo que ficou com a posse. É isso? Exato. A lei mudou o foco, saiu da edificação e foi para a simples disponibilidade do lote. No caso que foi julgado, o tribunal de origem viu que a retenção total, multa mais taxa de fruição, estava dentro do que a lei permite e tinha previsão no contrato. Por isso, foi válida. É um ponto crucial para quem está comprando ou pensando em desistir de um lote. Olhar a data do contrato e se tem essa cláusula. Fica o alerta para ler bem os contratos assinados depois de dezembro de 2018, então. Agora, ainda na quarta turma, uma dúvida bem comum sobre seguro de vida. Para entrar na justiça contra a seguradora e receber a indenização por morte, eu preciso primeiro fazer um pedido administrativo para ela ou posso ir direto para o judiciário? Olha, a regra geral, confirmada pelo STJ, é que sim, precisa do requerimento administrativo antes. Esse pedido serve para mostrar que existe interesse de agir, que é uma condição para poder entrar com a ação. O Código Civil, lá no artigo 771, exige que o sinistro, a morte no caso, seja comunicado à seguradora. Sem essa comunicação, que é o pedido formal de pagamento, entende-se que a seguradora nem teve chance de analisar e negar, então tecnicamente ainda não tem uma resistência dela, uma lide, que justifique ir para a justiça. Mas tem alguma situação que dispense esse pedido administrativo? Alguma exceção? Tem sim, uma exceção importante. Se por acaso o beneficiário entra com a ação sem ter feito o pedido antes, mas a seguradora, quando é citada, apresenta a defesa dela, a contestação, e já ataca ao mérito, tipo, diz que a morte não estava coberta, que teve fraude, qualquer motivo para não pagar, aí essa resistência dela no próprio processo já mostra o conflito e supre a falta do pedido administrativo. A lide se forma ali. Mas atenção, se a única defesa da seguradora for justamente dizer, olha, faltou o pedido administrativo, aí sim o juiz deve extinguir o processo sem analisar o mérito, por falta de interesse de agir. Entendi. Então, o mais seguro é sempre fazer o pedido formal para a seguradora primeiro. Se ela negar ou demorar muito para responder, aí sim vai para a justiça. E direto só dá certo se a seguradora no processo já discutir se o direito existe ou não. Exatamente. Essa exigência tenta evitar processo desnecessário, dá a chance da seguradora resolver antes. Ainda na quarta turma, uma questão que afeta muito o acesso à justiça. Pagamento de custas processuais. Aquelas taxas e custas que a gente paga para começar um processo e que são tributos, né? Elas podem ser parceladas usando aquela regra do CPC, artigo 98, parágrafo 6º, que deixa o juiz parcelar despesas processuais. Sim, o STJ afirmou o entendimento de que o parcelamento previsto nesse artigo do CPC inclui, sim, as custas e taxas judiciais.
A interpretação é que despesas processuais é o termo geral e as custas e taxas são espécies desse gênero. O próprio CPC ajuda nisso porque, em outra parte, no artigo 98, parágrafo 1º, e quando fala do que a gratuidade de justiça cobre, ele inclui taxas ou custas judiciais dentro do conceito de despesas. E qual a razão para permitir parcelar um tributo usando uma regra do Código de Processo Civil? A razão principal é garantir o acesso à justiça, que está lá na Constituição. Permitir o parcelamento das custas é visto como uma medida de proporcionalidade. Fica no meio do caminho. Não exige o pagamento todo de uma vez, que pode ser impossível para muita gente, mas também não dá a isenção total, a gratuidade, que é para quem realmente não pode pagar nada. A lógica é, se o juiz pode o mais, dar a isenção total do tributo, que é a gratuidade, ele também pode o menos, autorizar o parcelamento, que só adia o pagamento e é melhor para os cofres públicos. O fato de ser tributo não impede aplicar a norma processual federal, CPC, que vale para o país todo e quer facilitar o acesso à justiça. O juiz tem o poder de analisar o caso e autorizar o parcelamento se a parte provar que está com dificuldade financeira para pagar tudo de uma vez. Ótima notícia para advogados e cidadãos. Torna mais viável ir à justiça para quem está apertado financeiramente, mas não se encaixa na gratuidade total. Sem dúvida. É uma ferramenta processual muito importante para concretizar o acesso à justiça na prática. Chegamos agora na área criminal, com decisões da 5ª e da 6ª turmas. Começando pela 5ª, uma questão sobre o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Um dos requisitos para o ANPP é a pena mínima do crime ser menor que 4 anos. Como fica esse cálculo se o crime foi feito várias vezes em sequência, em continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal? E as causas de aumento ou diminuição de pena, como entram nessa conta inicial para ver se cabe o ANPP? Essa foi uma decisão bem técnica, que até saiu por empate na turma, mas definiu parâmetros importantes. Vamos por partes. Primeiro, para ver se a pena mínima é menor que 4 anos, requisito do artigo 28A do CPP, tem sim que considerar as causas de aumento e diminuição aplicáveis. Mas e aqui está o pulo do gato para essa análise inicial de cabimento. O cálculo tem que usar a fração mínima do aumento e a fração máxima da diminuição. O objetivo é achar a menor pena mínima abstrata possível para tentar encaixar o investigado no acordo. E a continuidade delitiva, que aumenta a pena, ela já barra o NPP de cara? Segundo ponto da decisão. A continuidade delitiva, sozinha, não impede ao NPP. Para calcular a pena mínima nesse caso, soma-se a pena mínima do crime mais grave com o acréscimo mínimo da continuidade, que é de 1/6. Essa fração mínima veio por analogia com o que já se entende para suspensão condicional do processo, súmulas 243 STJ e 723 STF. Se essa soma pena mínima plus 1/6 ficar abaixo de 4 anos, o ANPP em tese é possível. E qual foi o terceiro ponto dessa decisão? Terceiro, e muito importante, o STJ reforçou que é errado negar o ANPP fazendo uma projeção de qual seria a pena final se o réu fosse condenado lá na frente. Fazer esse exercício de bola de cristal seria parecido com a proibida prescrição em perspectiva, súmula 438 STJ. A análise para o ANPP tem que ser sobre a pena mínima abstrata, usando essas regras que falei, menor aumento, maior diminuição, aumento mínimo da continuidade, sem tentar adivinhar a pena concreta futura. Resumindo, para ver se cabe a ANPP, olha a pena mínima abstrata do jeito mais favorável possível para o investigado, menor aumento, maior diminuição. E a continuidade deletiva não impede automaticamente, só aplica o aumento mínimo de 16. Nada de adivinhar a pena final. Isso parece ampliar as chances do acordo, né? Exatamente. É uma interpretação que busca dar mais espaço para o ANPP focando nos requisitos abstratos da lei para começar a conversa. Agora vamos para a 6ª turma com outra decisão criminal de muito impacto, principalmente para o tribunal do júri. A questão é básica, mas fundamental. Alguém pode ser pronunciado, mandado a júri, ou até condenado pelos jurados, só com base no que foi colhido na investigação policial, no inquérito. Tipo uma confissão na delegacia que depois foi negada em juízo.
sem nenhuma prova produzida sob contraditório judicial confirmando isso. A resposta da sexta turma, seguindo a linha mais recente do STJ, foi um não bem forte. Nem a pronúncia, que só manda para o júri, nem, muito menos, a condenação pelo júri podem se basear só em elementos do inquérito. É indispensável ter prova produzida em juízo, com contraditório, com defesa participando, para sustentar tanto a pronúncia quanto uma condenação. E qual a base legal para proibir isso? A base principal é o artigo 155 do Código de Processo Penal. Ele proíbe expressamente que o juiz forme a convicção dele e fundamente a decisão só com base no que foi colhido na investigação. A exceção são as provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, que têm outro tratamento. Uma confissão na polícia, por exemplo, se não for confirmada em juízo pelo acusado ou se não tiver outra prova judicial independente, testemunha ouvida em juízo, perícia confirmada, etc., que corrobore essa confissão, ela sozinha não serve nem para mandar para o júri, muito menos para condenar. E aquele princípio indubio pro societate, que a gente sempre ouve na fase de pronúncia. Ele não vale mais, Evelyn. O STJ tem batido na tecla que esse princípio, na dúvida, manda para o júri em favor da sociedade, mesmo que ainda seja usado por alguns, ele não pode passar por cima das garantias da Constituição, presunção de inocência e devido processo legal. Essas garantias exigem um mínimo de prova produzida em juízo para justificar mandar alguém para o júri. O tribunal tem consolidado isso, anulando decisões baseadas só em inquérito e aplicando isso até para casos antigos quando a ilegalidade é muito clara. No caso julgado pela sexta turma, como a pronúncia só tinha coisa do inquérito, que até contradizia o que foi dito em juízo, a ação penal foi trancada. Uma decisão que reforça garantias cruciais. O que vale para pronunciar e condenar é prova feita na frente do juiz com a defesa presente. O inquérito serve para o Ministério Público formar a opinião para denunciar, mas sozinho não leva ninguém para o banco dos réus ou para a condenação. Precisamente. Reafirma que o centro da prova válida para uma decisão penal é o contraditório judicial. Para fechar nossa análise dos julgados, temos uma afetação de recursos repetitivos. O que isso quer dizer na prática e qual foi o tema escolhido agora? Afetar um recurso significa que o STJ selecionou um ou mais casos que representam uma briga jurídica que se repete muito pelo país. Aqui foram 2 recursos especiais, um do RS e outro do RJ, para julgar pelo rito dos repetitivos. A decisão que sair nesses casos, que vão formar o tema 1386, vai virar um precedente obrigatório, ou seja, uma tese que todo juiz e tribunal no Brasil vai ter que seguir em casos iguais. O objetivo é uniformizar a interpretação da lei federal, da isonomia e segurança jurídica. E qual é a briga específica do tema 1386 que o STJ vai decidir? Qual a dúvida? A questão é sobre a prescrição do direito à pensão por morte de servidor público. Quando o dependente pede a pensão administrativamente e o órgão público nega, começa a contar o prazo de 5 anos do Decreto 20.910/32 para buscar na Justiça. A dúvida é: essa prescrição de 5 anos atinge só as parcelas da pensão que venceram antes de entrar com a ação, prescrição das prestações, ou ela atinge o próprio direito de pedir a pensão, o chamado fundo de direito? Entendi. Nossa, a diferença é enorme. Se atingir só as parcelas, a pessoa ainda pode pedir a pensão quando quiser, mas só recebe os últimos 5 anos. Se atingir o fundo de direito, depois de 5 anos da negativa administrativa, perdeu tudo, não pode mais pedir na justiça. Impacto social e previdenciário gigantesco. Exatamente. O STJ vai definir isso, vai pacificar como funciona a prescrição nesses casos de benefício negado administrativamente. Vamos ter que esperar o julgamento desse tema repetitivo para ver o resultado. Ufa, que viagem, hein? Passamos por juros, impostos, consórcios, leilões, processo civil, recuperação judicial, direito de família, contrato imobiliário, seguro, custas processuais, direito penal, caramba. Um baita panorama que mostra como o direito está sempre se mexendo, sendo interpretado, tentando dar conta dos desafios da sociedade. Sem dúvida nenhuma.
E acompanhar esses entendimentos, mesmo para quem não trabalha diretamente com o direito, é um exercício de cidadania, né? Ajuda a entender como nossos direitos e deveres são aplicados ou limitados na prática pelos tribunais superiores. Pensando em tudo isso que a gente conversou hoje, qual seria uma reflexão final para a gente deixar para o pessoal que nos ouve? Olha, observando essa variedade de julgados, uma questão que sempre volta é essa tensão, né? Entre aplicar a regra escrita na lei, muitas vezes pensada lá atrás, e a necessidade de fazer justiça no caso concreto, no mundo de hoje. A gente viu a STJ usando figuras como a suprécio para ajustar o direito à realidade que o tempo e a boa-fé criaram, ou buscando proteger melhor o coproprietário que não devia nada no leilão. Isso faz a gente pensar qual o limite saudável para a interpretação do juiz. Adaptar a lei à realidade social e econômica sem virar um legislador. Até onde vai a interpretação que faz justiça no caso e onde deveria começar a necessidade de mudar a própria lei. Uma provocação excelente sobre o papel do judiciário e essa dança entre a lei e a justiça. Fica aí a reflexão para todo mundo. Esperamos que essa análise detalhada do informativo 867 do STJ tenha sido útil, tenha trazido luz para esses temas tão complexos. Agradecemos demais a companhia e contamos com vocês na próxima.